6 de junho de 1944. O dia que mudaria o rumo da Segunda Guerra Mundial. Mais de 150 mil soldados aliados se preparam para desembarcar nas praias da Normandia, enquanto 50 mil soldados alemães aguardam entrincheirados no que Hitler chamava de Muralha do Atlântico. Bunkers de concreto armado, metralhadoras pesadas, campos minados, artilharia apontada para o mar. Do céu, caças como os Spitfires e Mustangs tentam garantir a superioridade aérea, enquanto bombardeiros despejam toneladas de explosivos sobre as defesas alemãs. Tudo está pronto para a maior operação anfíbia da história. Mas agora, imagine mudar apenas uma peça nesse tabuleiro. E se no meio do dia D não aparecesse apenas um esquadrão de aviões da década de 40, mas um caça moderno, um verdadeiro fantasma do futuro? Não estamos falando de um Spitfire ou de um Messerschmitt, mas sim de um F-35 Lightning II, um avião de quinta geração capaz de voar 2 vezes mais rápido do que qualquer aeronave daquela época, invisível aos radares, armado com mísseis guiados e bombas inteligentes. O que aconteceria se um caça desses fosse lançado em plena invasão da Normandia? Ele mudaria o rumo da guerra ou apenas criaria um espetáculo aterrorizante de destruição? Para entender o impacto, precisamos comparar. Os melhores caças de 1944, como o P-51 Mustang americano e o Bf-109 alemão, voavam a pouco mais de 600 km por hora. Tinham autonomia limitada, metralhadoras de calibre .50 ou canhões de 20 mm, e combates que dependiam de manobras, visão do inimigo e sorte. Agora coloque no mesmo céu um F-35, velocidade máxima de quase 2.000 km por hora. Altitude superior a 50 mil pés, muito além do alcance de qualquer arma antiaérea alemã. E ainda mais importante, stealth. Para os radares primitivos de 1944, o avião seria praticamente invisível. Em outras palavras, um fantasma no céu. Esse caça carrega um arsenal que faria qualquer general da época acreditar estar vendo ficção científica. Mísseis Arar capazes de travarem inimigos a dezenas de quilômetros de distância, sem que eles sequer percebam. Bombas inteligentes guiadas por sensores e computadores. E um canhão de 25 mm, que dispara centenas de tiros por segundo, capaz de rasgar blindados ou eliminar colunas inteiras de soldados em questão de instantes. Para um piloto de 1944, acostumado a combates de curva e metralhadora, enfrentar um caça desses seria como uma flecha tentar derrubar um míssil. Mas antes de acreditar que um único avião venceria sozinho a guerra, precisamos lembrar das limitações. O F-35 não é uma máquina infinita. Ele tem apenas um piloto, uma quantidade limitada de mísseis e bombas e, principalmente, precisa de combustível. Em 1944, não existe reabastecimento aéreo compatível, nem bases de manutenção que possam cuidar de um caça desse nível. Uma vez esgotada a munição e o combustível, ele se tornaria apenas uma peça cara demais para continuar no ar. Agora imagine a cena. O sol nasce sobre a Normandia, e as primeiras ondas de desembarque ainda se aproximam da praia. As metralhadoras alemãs começam a disparar, o fogo da artilharia cria um inferno sobre os navios aliados, mas então, sem aviso, algo corta o céu a uma velocidade que ninguém consegue compreender. O rugido é ensurdecedor. Em segundos, colunas de tanques alemães explodem em chamas. Posições fortificadas de artilharia simplesmente desaparecem sob o impacto de bombas de precisão. Para os soldados em terra, não existe explicação. Não há como ver o inimigo chegando, não há como reagir. Apenas o estrondo, o calor e a destruição instantânea. Os pilotos alemães que tentassem interceptar teriam ainda menos sorte. O melhor caça da Luftwaffe, o Bf-109, não teria nem tempo de chegar perto. Um míssil Arar lançado de quilômetros de distância seria suficiente para derrubar o esquadrão inteiro. Os caças alemães cairiam do céu sem sequer entender contra o que estavam lutando. A Luftwaffe, já enfraquecida em 1944, seria praticamente apagada da Normandia em minutos. Mas o impacto mais devastador talvez não fosse físico, e sim psicológico. Para os soldados alemães,
Ver suas defesas explodindo de forma invisível, sem qualquer aviso, seria equivalente a acreditar que os aliados tinham de fato uma arma secreta impossível de enfrentar. Em pouco tempo, os rumores correriam. Eles têm tecnologia alienígena. É uma arma milagrosa dos americanos, ou até mesmo é o fim da guerra. O moral se quebraria em velocidade recorde. Alguns soldados poderiam até abandonar suas posições, acreditando que lutar contra um inimigo desses era inútil. Para os aliados, por outro lado, a visão de um caça do futuro varrendo os céus e eliminando os maiores obstáculos da praia teria um efeito oposto. A confiança cresceria, as baixas diminuiriam e o desembarque se tornaria menos sangrento. Em especial em Omaha Beach, a mais fortificada, o impacto poderia significar a diferença entre milhares de mortes e uma vitória rápida. Mas, apesar de todo esse poder, precisamos lembrar: um único caça não venceria a guerra. Ele não poderia destruir todas as defesas alemãs, nem garantir a vitória em cada batalha. O que ele faria seria abrir caminho, criar pânico, desorganizar o inimigo e salvar incontáveis vidas no desembarque. Depois de sua munição esgotar e o combustível acabar, o avião estaria fora de combate. Sem peças, sem apoio técnico, sem reposição de mísseis, ele se tornaria apenas uma lembrança aterrorizante para os alemães e um mito para os aliados. O que aconteceria depois? Hitler, paranoico como sempre, poderia acreditar que os aliados haviam desenvolvido uma superarma. Isso talvez o levasse a desviar recursos para caçar algo que não existia, atrasando operações e aumentando sua desconfiança nos generais. A propaganda nazista poderia até tentar justificar a derrota, dizendo que o inimigo tinha armas não humanas. Já os aliados poderiam usar o impacto psicológico a seu favor, reforçando a ideia de que a vitória era inevitável. No fim, o resultado mais provável é que o caça mudaria o dia D de forma significativa. O desembarque seria menos sangrento, as defesas alemãs ficariam em pânico e a invasão teria mais chances de sucesso imediato. Mas, por mais poderoso que fosse, ainda seria apenas uma peça em um tabuleiro gigantesco. A guerra mundial não seria vencida por um único avião. Ainda assim, pensar nesse cenário nos mostra a diferença entre as tecnologias. O que para nós é realidade em 2025, para eles pareceria pura ficção científica. Para os soldados que sobrevivessem àquele dia, a lembrança de um caça invisível e invencível rasgando os céus da Normandia seria um mistério para o resto da vida. Alguns talvez acreditassem que viram algo divino, outros jurariam ter testemunhado tecnologia alienígena. Mas todos diriam a mesma coisa: nada naquele mundo se comparava ao poder que havia descido do futuro naquele dia. E essa é a questão. Um caça moderno não mudaria sozinho o rumo da Segunda Guerra, mas no dia D ele poderia salvar milhares de vidas, quebrar a moral alemã e criar um dos maiores mistérios da história militar. Um único avião capaz de transformar a batalha mais sangrenta do século em algo completamente diferente. E se um tanque moderno lutasse na Roma Antiga? Quer ver o próximo capítulo dessa história? Então comenta aí embaixo, não esquece de compartilhar com os amigos, deixar o like e se inscrever no canal para não perder nada. Valeu por assistir e até a próxima!